Sejam muito bem-vindos. Hoje nós queremos tratar sobre a ressurreição de Jesus. Domingo, dia 17 de abril, nós ministramos essa mensagem na igreja e nós vamos resumir essa mensagem aqui nesse tempo que nós temos disponíveis com vocês. Essa mensagem procura atingir, e como sempre nós informamos, aquele público-alvo que está longe, aquele público-alvo que tem normalmente ouvido as nossas mensagens, as pessoas que estão distantes, mas também aqueles que não puderam estar conosco no culto presencial na igreja. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11, mas eu vou ler com vocês aqui os versículos 3 e 4. Eu gostaria que você lesse aí na sua casa, depois, no seu tempo, os versículos de 1 a 11. Ou então deixa a sua Bíblia aberta e você vai acompanhando conosco a mensagem à medida que nós vamos citando aqui os versículos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Eu vou ler com vocês aqui os versículos 3 e 4. Haja visto o nosso tempo aqui ser curto. Versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus, aleluia por isso. Nós precisamos compreender e entender, crer que Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus Cristo. Essa é a nossa proposta hoje. Falar que a ressurreição é um fato inegável. A ressurreição de Jesus é uma das verdades mais importantes para o cristianismo, para a humanidade. Sem a ressurreição de Jesus Cristo não há cristianismo, evangelho ou esperança de salvação. A ressurreição de Jesus Cristo é a autenticação de Deus na redenção, ou seja, na libertação, na remissão de pecados, no perdão de pecados. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória da vida sobre a morte. E é justamente isso que separa o cristianismo das outras religiões ou seitas. Somente o Senhor Jesus Cristo exibe uma sepultura vazia. E através dos séculos, os cristãos têm sido perseguidos, aprisionados, torturados, mortos, executados, por causa dessa verdade que eles afirmam crer. Jesus Cristo ressuscitou. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela caminha em função desse fato, desse acontecimento, dessa verdade, e nunca abriu mão dessa certeza, dessa convicção, e nem vai abrir. E graças a Deus o cristianismo tem base histórica e também tem base sólida por estar firmado na fé salvadora, na fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, fé plantada naqueles que creem pelo Espírito Santo de Deus, naqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, uma fé sólida. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, nos versículos de 1 a 11, nós temos testemunhos convincentes da ressurreição de Cristo. E Páscoa significa a ressurreição de Cristo. Páscoa não é tão somente chocolate, Páscoa não é coelhinho. Eu gosto de chocolate. Chocolate é muito gostoso. Mas nós precisamos entender que não é esse apelo de marketing que existe nesse período, que visa tão somente o consumismo. A Páscoa, se alguém te perguntar algum dia, significa que Jesus ressuscitou. É lógico que através dos tempos desvirtuou-se um pouco o entendimento do que é realmente a Páscoa. Portanto, nós precisamos voltar às Escrituras e reproduzir esses ensinamentos aos nossos filhos, às pessoas que ainda não sabem. Páscoa significa a ressurreição de Jesus.
Amém? Primeiramente, vamos analisar aqui as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, o testemunho da igreja do primeiro século, a igreja primitiva. E o apóstolo Paulo diz, no primeiro versículo dessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, primeiro versículo, assim diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo à igreja em Corinto. E no versículo 2 ele diz assim: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Logo nesses dois primeiros versos dessa primeira carta, que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, ele afirma que o evangelho é a salvação de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ele está informando a igreja em Corinto que os irmãos que conviveram com Jesus não tinham nenhuma dúvida acerca da sua vida, morte e ressurreição. Eles permaneceram firmes, pois eles tinham sido transformados pelo Cristo ressurreto. Alguns que duvidaram durante todo o ministério de Jesus, após a sua ressurreição, estiveram com ele, tocaram nele, viram ele. E também viram como ele entrava e saía de ambientes fechados. Ambientes onde a igreja se reunia, pois na época era proibido cultuar. Os cristãos cultuavam escondidos, de portas fechadas. O Império Romano perseguia os cristãos. Nessa época, o cristianismo ainda era considerado uma seita. E o culto precisava ser voltado ao imperador. O imperador requisitava culto a si próprio, exigia culto a si próprio. Para Roma, o imperador era considerado um deus. E os cristãos, por sua vez, criam piamente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a primeira declaração de fé no primeiro século dos cristãos, e que custava a vida deles, é: Jesus Cristo é Senhor. O imperador exigia: o imperador é Senhor. Os cristãos diziam: não, nós não vamos nos dobrar ao imperador. Nós não vamos nos ajoelhar diante do imperador. Jesus Cristo é Senhor. E isto custava suas vidas. Muitos foram libertos dessa religiosidade reinante e que era imposta por Roma. Roma era politeísta. Roma tinha vários deuses. Roma tinha várias divindades. Roma era perversa. Roma era idólatra. Havia muitas imoralidades. A avareza era comum na vida das pessoas. Uma vida de contravenção, uma vida de alcoolismo, uma vida de práticas sexuais. O apóstolo Paulo, ele relata isso na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, nos versículos de 9 a 10. Quem as pessoas eram antes de conhecer a Cristo e como foram libertas e passaram a ser transformadas. Este é o testemunho da igreja primitiva. Mas tem também o testemunho das Escrituras. Nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo atesta e escreve à igreja em Corinto: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que o apóstolo Paulo está afirmando é que tudo o que aconteceu com Jesus Cristo aconteceu segundo as Escrituras. O Antigo Testamento também profetizou a sua vida,
a sua vinda, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição. Isaías 53, verso 5 diz assim: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Notem bem, Isaías está profetizando aqui 700 anos antes de Cristo. Isaías é aqui boca de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz assim: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Já vimos o testemunho da igreja primitiva, já vimos o testemunho das escrituras. Vamos ver agora o testemunho ocular. As pessoas que testemunharam, que viram a Jesus, que viveram, que conviveram com Jesus, que presenciaram a sua morte e a sua ressurreição. Os versos de 5 a 8 diz assim: e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles alguns ainda vivem. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Esse é o testemunho que o apóstolo Paulo está dando, é o que ele está escrevendo, é o que ele presenciou e também recebeu de informações por parte dos apóstolos. O Pedro é uma ótima testemunha, pois no princípio ele não acreditava na ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor nos informa: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é preparando a sua igreja, preparando os discípulos, os apóstolos, para que a igreja começasse a caminhar. Aqui começa a igreja. Nós temos também um testemunho de mais de 500 pessoas de uma só vez, conforme o versículo 6, aos quais Jesus Cristo se revelou de uma só vez, a maioria dos quais ainda estavam vivos nessa época em que o apóstolo Paulo escreve a igreja em Corinto, 25 anos após a ressurreição de Jesus. Lembre-se, Tiago também é uma testemunha ocular. Provavelmente este não é o Tiago apóstolo, mas é o Tiago, irmão de Cristo, irmão de Jesus. O Paulo destaca aqui a parte dos apóstolos. Tiago também é uma testemunha relevante, importante. Em João capítulo 7, versículo 5, diz que os irmãos de Jesus não criam na sua divindade. O próprio Tiago, que era irmão de Jesus, não cria que ele era o Filho de Deus. Mas após a ressurreição, nós sabemos que este Tiago se converteu. Torna-se um dos líderes da igreja em Jerusalém, um homem de oração. Porque Jesus procurou, se apresentou a ele, ressurreto. E esse homem foi transformado. O próprio apóstolo Paulo também é uma testemunha ocular. Quando ele escreve essa primeira carta aos Coríntios, ele escreve assim, olha aí, no versículo 15, no versículo 10, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. Por várias razões, Paulo é uma ótima testemunha a favor da ressurreição. Cidadão romano, judeu, comprometido, inteligente, bem preparado academicamente falando, antes da sua conversão, inimigo, famoso inimigo, ferrenho inimigo do Senhor Jesus Cristo e também de todos os cristãos, perseguidor de cristãos. Ele não cria em Jesus nem na sua divindade, muito menos na ressurreição. Ele perseguia, encarcerava os cristãos, matava, jogava em cadeias, prendia. Porém, após um encontro sobrenatural, quando o Senhor Jesus o encontra, porque assim, Deus é que vem ao nosso encontro. Após esse fato, o que era perseguidor tornou-se um seguidor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo passou a crer e passou a ser um adorador.
uma testemunha ocular, disposto a viver e também disposto a morrer por Jesus. Eu gostaria de concluir com você informando que Jesus Cristo ressurgiu com grande poder e glória. Este é o fato, a ressurreição. As profecias se cumpriram, a morte foi vencida, porque na ressurreição Jesus vence o último inimigo, a morte. E por isso nós não precisamos temer a morte. A sua divindade e poder foi autenticada por Deus. Por isso os apóstolos deixaram de ter medo. E as suas vidas não importavam mais. Fizeram o que fizeram. A Igreja de Jesus existe por ser uma instituição sobrenatural. A Igreja de Jesus Cristo é a única instituição que atravessa os séculos, acima de toda e qualquer pretensa nação que se considere poderosa nessa terra, por ser sobrenatural. A Igreja de Jesus é eterna. E assim sendo, a Igreja de Jesus espalhou-se pelo mundo inteiro. E se você ainda vive escravizado pelo pecado, distante da graça de Deus, vítima de uma religiosidade, do fazer para obter, em nome de Jesus Cristo, nós aqui declaramos que cai por terra tudo isso e toda e qualquer manifestação que possa vir atrapalhar a sua comunhão com o Altíssimo pela graça de Deus. Caia por terra. Não importa o seu passado, não importa a sua culpa, não importa o que você fez ou com quem você andou. O desafio aqui é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 9. Apenas creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Eu gostaria de convidar você a uma confissão de fé, pois somente o Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade, ele tem direito e poder para afirmar e garantir. E eu encerro com esses dois versículos, João capítulo 11, versículos 25 e 26. Evangelho de João, quarto evangelho. Confere lá, Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morre eternamente, não morrerá eternamente. A pergunta é muito pessoal e o versículo 26 termina com isso. Jesus Cristo perguntando. Isso você responde sim ou não para Jesus, aí no seu íntimo, no seu coração. Essa é a sua oração hoje. E a pergunta é: você crê nisso? Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te conceda a graça, te conceda a misericórdia, te conceda a paz. Essa é a bênção apostólica sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a extensão da sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Em o nome de Jesus, nós oramos. Deus te abençoe. Fica com Deus. A gente se vê. Se cuida. Abraços.